Audiolivros apresenta. Título: A Última Sessão de Cinema. Autor: Larry McMurtry. Capítulo 12. Certa noite, em meados de março, Somni acordou cedo demais, por volta das 3h30. A primeira coisa que lhe ocorreu foi que o leão, estaria dormindo. O leão, havia cumprido seu decreto de banimento e, embora Somni tivesse suportado o melhor que pôde, ele havia chegado ao ponto em que não poderia mais suportá-lo. Ocorreu-lhe que, se vestisse e descesse ao café, Genevieve poderia deixá-lo sentar e conversar um pouco. Ventava vento frio no norte de março e era difícil deixar os cobertores quentes, mas era provável que ele tivesse que deixá-los dentro de 1 hora ou mais, de qualquer maneira, para fazer uma corrida antecipada de gás butano. Genevieve estava sentada em uma das cabines, lendo uma edição antiga do Le Dixième Journal. Para seu imenso alívio, ela parecia encantada em vê-lo. "Entre aqui", ela disse. "Eu não vou jogar nenhuma garrafa em você." "Posso comer um cheeseburger?" ele perguntou rapidamente. Uma das piores partes da penalidade foi comer no drive-in, onde os cheeseburgers estavam meio crus e os tomates encharcados. "Você pode comer 2, se quiser", disse ela, e preparou 2 para ele enquanto ele ficava sentado, nervoso, na mesa. Quando ela os trouxe, ele engoliu o primeiro em apenas 5 ou 6 mordidas. "Pare de comer tão rápido", disse Genevieve. "Você perdeu peso." "Mesmo que tenha sido uma coisa terrível de se fazer com Billy, estou do seu lado." Somni ficou grato. "Eu não consegui dissuadi-los", disse ele. "Foi ideia de Leroy." "Onde estava Duane?" ela perguntou. Foi uma pergunta delicada. Duane passou a usar o café e o salão de sinuca, como se não estivesse presente. Era um ponto sensível para os outros meninos, e alguns deles queriam contar a o leão, sobre a participação de Duane nisso. Pensar nisso deixou Somni inquieto. "Ele estava lá", admitiu. "Só não conte ao "Achei que sim", disse Genevieve calmamente. "Ele simplesmente não teve a decência de confessar e aceitar sua punição. Ele provavelmente se divertiu tanto quanto Leroy." Somni ficou envergonhado e continuou comendo cheeseburger. Ninguém jamais havia criticado Duane na sua frente, sem motivo algum para que ele pudesse pensar que a vida estava se tornando mais complicada. "Bem, não direi mais nada sobre isso", disse ela. "Isso é entre você e ele. Mas você tem que fazer as pazes com isso é certo. Não vou permitir mais que você coma naquele drive. Ele sente sua falta e vai compensar se você fizer isso. Certo? Ele conhece você muito bem para pensar que você realmente fez de tudo para chatear Billy." "Como está Dan?" perguntou Somni. "Estou indo. Ele está bem o suficiente para ser contrário." Somni começou a relaxar. O café era igual, a jukebox, as cabines, o calendário de futebol do colégio pregado na parede. Genevieve segurou a xícara de café na mão e olhou para as janelas enfumaçadas pelo gelo. "Eu me meti em outra coisa", disse Somni hesitantemente. Ela era a única pessoa com quem ele conseguia pensar e com quem poderia conversar. "Tem uma nova namorada." Ela sorriu e de repente se lembrou da fofoca. Até aquele momento ela não havia levado aquilo a sério. "Acho que sim", disse Somni. "Não é uma namorada, é uma amiga. É a senhora Popper." Ele não sabia se estava feliz por revelar o segredo, e Genevieve não tinha certeza se estava feliz por tê-lo recebido. "Ruth Popper", ela disse, surpresa. "O que você quer dizer, Somni? Você tem flertado com ela como faz comigo, ou é diferente?" "É diferente", disse ele. "É como em um filme." Ela viu que ele estava observando seu rosto, terrivelmente ansioso para saber o que ela pensava da notícia.
Não sei o que pensar de você, disse ela. Pare de me olhar desse jeito. Esta é uma cidade pequena e horrível para esse tipo de coisa, posso garantir. Você não pode espirrar nesta cidade sem que alguém lhe ofereça um lenço. O treinador Popper não se importa com ela, disse Somni. Não vejo por que ele deveria se importar. Ele se preocupa consigo mesmo e com o que as pessoas pensam dele. Ele também possui muitas armas. Somni parecia tão jovem, solene e confusa que depois de um momento tudo a divertiu e ela riu. Ele parecia muito confuso para estar envolvido em algo perverso. Tudo bem, disse ela. Não direi mais nada sobre isso. Você é um homem experiente agora e, de qualquer maneira, não precisa do meu conselho. Somni não sabia sobre conselhos, mas estava feliz por ter a aprovação dela, independentemente de como conseguisse. Ele comeu um pouco de torta e conversou sobre coisas menores até que as ruas lá fora ficaram cinzentas com um amanhecer frio. Genevieve levantou-se para cuidar da cafeteira. É melhor eu continuar, disse Somni. Sam virá a qualquer momento. Você fica, disse Genevieve, sem sequer se virar. Somni não gostou da ideia, mas não teve muito tempo para se preocupar com isso. Em poucos minutos a porta do café se abriu e Sam, o leão, e Billy entraram. Sam vestia sua velha capa xadrez, calça caqui e sapatos de casa. Quando viu Somni, abriu a boca para dizer alguma coisa, mas Genevieve o interrompeu. Não diga uma palavra, disse ela. Não quero mais que ele coma naquele drive. Ele pode se desculpar como uma pessoa civilizada e você pode ouvi-lo. Quando Billy viu Somni, seu rosto se iluminou e ele foi até ele e sentou-se ao lado dele. Ele havia esquecido completamente a noite ruim e não se lembrava de nada de ruim que Somni tivesse feito. Somni virou o boné de beisebol para trás para ele. Sinto muito, disse Somni, quando Sam, o leão, chegou à cabine. Aproxime-se, disse Sam, um pouco envergonhado. Se Billy aguenta você, eu também posso. Ele sentou-se ao lado de Somni e pediu salsicha e ovos. Somni ficou tão aliviado que não conseguiu pensar em nada para dizer, e Sam, o leão, ficou tão aliviado que não conseguiu ficar quieto. Havia o time de basquete para falar, um time de basquete vergonhoso e infeliz que não tinha chegado nem a 30 pontos de vencer um jogo. Sam, o leão, infernizou tudo e continuou infernizando enquanto o café enchia, enquanto os vaqueiros e os caminhoneiros entravam, soprando nas mãos frias. Logo a fumaça subia de uma dúzia ou mais de xícaras de café de Genevieve. Sam, o leão, despejou seu em um pires e continuou conversando enquanto os dois meninos, sem ouvir, tomavam o café da manhã alegremente.